Louvamos ao nosso Deus por mais uma vez estarmos juntos, agradecemos por este dia que Ele está nos concedendo e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Rosenir Coelho de Castro, do Rio de Janeiro, parabenizando a filha Yane, que está completando mais um ano de vida. Irene Batista, de Maringá, no Paraná, pede orações por seu lar. Ana Oliveira, parabenizando Maria Mourão, que no dia 22 de setembro ela completou mais um ano de vida, completou 10 anos. E a Ana Oliveira pede que oremos por Maria Mourão, para que permaneça nos caminhos do Senhor. Daniel José da Silva está agradecido também pelos cuidados e proteção de Deus. Ele também aniversariou, completou 70 anos, louvado seja Deus. Maria Cleci Aires é de Candiota, no Rio Grande do Sul. Carlos Souza e Luciete são do estado da Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre iremos mandar alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por este dia e por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajude nos dando entendimento e colocando em prática em nossa vida. Abençoe todos os que estudam, que têm suas lutas, seus problemas. Tu sabes, Pai, dê vitórias conforme a Tua vontade, que perseverem, que não esmoreçam na fé. Pedimos uma bênção especial para a Yane, que está aniversariando hoje também. Pedimos oração pelo lar da Irene Batista, que o Teu Espírito esteja presente com eles. Pedimos também uma bênção especial para Maria Mourão, completou 10 anos no dia 22 de setembro, e que ela permaneça firme nos teus caminhos. Abençoe também o Daniel José da Silva, pela proteção que tu tens dado a ele a cada dia, de vitórias. Maria Cleci Aires pede por ela e família, e também Carlos Souza e Luciete. Em nome de Jesus, Pai, pedimos agradecidos. Amém. Aqui estamos para darmos continuidade ao estudo desta semana, é o último estudo desta série do Evangelho de Marcos, e estou pegando uma gripe, e vocês têm percebido, né, que estou um pouco diferente a voz e também tossindo. Desculpem, mas nós queremos fazer o trabalho não pode parar, e louvamos a Deus porque nós temos vocês que nos acompanham, que estudam conosco e que oram por nós. Nós queremos aqui continuar o estudo. Ontem nós falamos a respeito das mulheres que foram até o túmulo e elas ficaram com medo e não falaram para ninguém que Jesus havia ressuscitado, elas fugiram também. Agora, houve um outro encontro, e agora foi de Jesus. E esse encontro também foi com uma mulher. Eu vou ler aqui com vocês Marcos capítulo 16, a partir do verso 9 até o verso 20. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Depois Jesus apareceu em outra forma e 2 de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo, voltaram correndo para contar aos outros que eles também não acreditaram. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhe apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro, anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Vejam, a primeira pessoa então que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. Inclusive, o Evangelho de Mateus diz que ela quis tocar Jesus, mas Jesus disse assim: olha, não me toques, que ainda não subi ao meu Pai. Aqui nós tiramos uma lição, porque muitas pessoas creem que quando alguém morre, a alma se desprende e vai ou para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno. E Jesus disse: olha, eu ainda não subi ao meu Pai. Quer dizer, ele estava na sepultura durante esses dias que ele
estava sepultado, e só depois da sua ressurreição e que ele apareceu para Maria é que ele foi aos céus e aí retornou para se encontrar com os discípulos. Ele foi ao céu para ter a certeza de que o seu sacrifício havia sido aceito por Deus, que era um sacrifício que iria fazer com que as pessoas pudessem ser regeneradas, transformadas e receber o perdão dos pecados e ter direito novamente à vida eterna. Então aqui, Maria Madalena, Jesus já havia feito tantas maravilhas na vida dela, não é? E ela havia muitos demônios, Jesus expulsou os demônios da vida dela, outros milagres que Jesus fez em sua vida. E agora, Maria Madalena aqui vai até o túmulo e ela se encontra com Jesus. Que maravilha isso, não é, irmão? Que maravilha poder se encontrar com Jesus ressuscitado. Interessante, irmãos, que a mulher, naquela ocasião, ela não era valorizada. Ela era uma mulher que vivia à margem da sociedade. Ela só servia para ter filhos e também para fazer os afazeres de casa, para mais nada. A palavra dela não tinha valor. Ninguém acreditava no que uma mulher dizia. Isso, naquela ocasião, assim era como eles viviam. E então, Jesus ele poderia muito bem ter aparecido a uma pessoa, um homem, ou aos seus discípulos, mas o que iria acontecer se ele tivesse aparecido para um homem, né, para os seus discípulos? Eles iriam ter que provar que Jesus estava vivo. E como foi para uma mulher que Jesus apareceu, e a palavra dela não tinha valor, então eles não iriam acreditar nessa mulher. Assim aconteceu. Ela foi aos discípulos e falou que Jesus tinha ressuscitado, que havia se encontrado com ele, e os discípulos não creram. Jesus, após ter ido aos céus e voltado, ele foi e se encontrou com 2 dos seus discípulos indo de Jerusalém para Emaús. E então os 2 discípulos estavam tristes, estavam preocupados com o que havia acontecido em Jerusalém naquele final de semana. Jesus foi crucificado e morto. Eles conversavam sobre isso. E então Jesus se aproximou deles e perguntou: sobre o que vocês estão conversando? Por que vocês estão assim? Aí eles perguntaram: você não sabe o que aconteceu em Jerusalém esse final de semana? Você não é daqui, você é estrangeiro? Lembrando, irmãos, que após a ressurreição, Jesus ele estava com um corpo glorificado. Jesus ele não era mais reconhecido por seu aspecto físico, como nós também, quando formos para a eternidade, seremos transformados, nós não teremos o nosso corpo físico que temos hoje, seremos transformados em um corpo imortal e um corpo glorioso, assim como Jesus após a sua ressurreição. Então eles não reconheceram que era Jesus, esses 2 discípulos. E eles então, perguntando a Jesus se ele não sabia o que havia acontecido, Jesus então começa a falar o que estava escrito sobre ele lá no Pentateuco, nos profetas, em toda a Bíblia do Antigo Testamento, Jesus mostrando que era necessário que o Filho padecesse, que Jesus morresse. E aí Jesus se aparta deles e eles chegam lá onde os discípulos estão, contam para os discípulos, eles também não acreditam que Jesus havia ressuscitado. E mais tarde Jesus então aparece onde estão esses discípulos. E ali Jesus fala que eles têm um coração endurecido, são incrédulos. Aqui em Marcos capítulo 6 e no verso 14 diz assim: mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naquele que o tinham visto depois da sua ressurreição. Isso pode acontecer também conosco e pode acontecer com pessoas que nós conhecemos, das pessoas não crerem em Jesus, não aceitarem o seu sacrifício e não se renderem a Ele, aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Assim como os discípulos não creram, primeiro não creram em Maria Madalena, que disse que Jesus tinha ressuscitado. Agora, esses 2 discípulos também chegam e dizem para os discípulos, os demais que estavam lá reunidos, que Jesus havia ressuscitado, e eles também não creram. E aí Jesus diz: olha, vocês têm um coração muito duro, vocês são incrédulos, obstinados, recusam a crer naqueles que o tinham visto
depois da sua ressurreição. Então, muitas das vezes, nós também temos aí um coração obstinado, uma mente cauterizada. Nós não queremos crer no poder de Deus e crer nas evidências que mostram que Jesus está às portas, que Ele vai voltar para nos buscar. As pessoas, como eu disse para vocês essa semana, nos ridicularizam, elas zombam de nós por nós crermos na Bíblia, e nós precisamos continuar indo e levando essa mensagem, falando desse Jesus que deu a sua vida por cada ser humano, que ressuscitou e que vai voltar para nos buscar. Se as pessoas, os seguidores de Jesus daquela ocasião, tivessem inventado essa história de ressurreição, por que então os discípulos, os seguidores de Jesus, teriam representado os discípulos dessa forma? Por quê? Jesus os repreendeu por sua dureza de coração. E desde a prisão de Jesus até as suas aparições após a ressurreição, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, retratam os seus seguidores de maneira negativa, fugindo, negando, duvidando. Isso não faria sentido se a história fosse inventada. Então, sabemos que os discípulos só tiveram uma verdadeira conversão e perderam o medo de falar de Jesus ressuscitado após o Pentecostes, quando eles foram batizados com o Espírito Santo. Isso aconteceu 40 dias após a ascensão de Jesus. 10 dias após a ascensão. Jesus esteve 40 dias aqui na terra, após sua ressurreição, e 10 dias após, então, completando o Pentecostes, que são 50 dias, eles estavam reunidos, orando, buscando ser batizados pelo poder do Espírito Santo, e então eles foram revestidos de poder, e aí eles perderam o medo. Mas até aqui, quando eles tinham evidências de que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus apareceu para várias pessoas, eles ainda tinham medo e não acreditavam. Sabemos, irmãos, que Jesus, Ele é misericordioso, Jesus, Ele nos entende, Ele sabe que somos medrosos, que temos às vezes vergonha de falar do Evangelho, mas nós precisamos buscar a unção do Espírito Santo, buscar ter comunhão com Ele, orar, jejuar, estudar a Bíblia, e aí termos a força e o poder para perdermos o medo e irmos também e falar de Jesus às outras pessoas. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este último estudo, mas não nos esqueçamos que não é dos fortes a vitória e nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.